eu falei assim, Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas se o Senhor me vê, se o Senhor me ama, deixa eu ver isso, me mostra isso. Oi, eu sou Felipe e eu me afastei do Senhor por 8 anos. E por volta dos meus 12 anos, 10 anos, eu comecei a... eu era uma pessoa muito novinha e eu sempre tive aquele negócio no meu coração, sabe? Nossa, mas Deus não gosta que eu fale palavrão, Deus não gosta que eu faça isso ou aquilo. E realmente estava certo, Deus realmente não gostava. Eu vim de uma família cristã, e só que eu comecei a ser moldado através dos meus amigos, através da companhia, sobre algumas outras coisas, e eu comecei a fazer algumas coisas que o Senhor não gostava, e eu sabia que o Senhor não gostava. E aquilo foi colocando um apedrejamento no meu coração. Eu comecei a parar de sentir aquele temor por Deus e o que Deus queria sobre a minha vida. E cara, aí acabou com tudo. Depois, com 14 anos, na época da pandemia ainda foi minha pior época, foi quando eu comecei a gostar muito de nicotina, gostar muito de beber, gostar muito de ficar com várias mulheres, e eu sabia que Deus não gostava disso também, e nem minha família, e foi numa época que eu comecei a machucar muito minha família, e foi muito triste de verdade mesmo, né? Eu sentia realmente o capeta dentro da minha casa, sabe, e eu era quem estava trazendo ele. E mesmo sabendo um pouquinho disso, eu ainda não tinha noção de como que isso era sério, quem que era Deus de verdade. Só que eu sabia que eu estava fazendo algo que Deus não gostava, e eu estava errado com isso. E um dia eu fui no acampamento de jovens e o Senhor tocou muito forte no meu coração. E foi a primeira vez que eu realmente senti Deus, o amor de Deus, e Deus querendo me perdoar e querendo que eu largasse alguma das coisas que eu estava fazendo. E Deus foi tirando aquelas pedrinhas que estavam no meu coração, sabe? Coisas que eu não deixava sentir a presença de Deus mais. E eu tinha uma Bíblia que, aliás, essa Bíblia aqui, que eu ganhei no meu batismo, e quando me batizei eu só piorei, então pra mim infelizmente não fez nada, não foi por amor que eu fiz, na verdade, né? A gente tem que fazer com muito amor, muita racionalidade. E essa Bíblia aqui eu ganhei no batismo e eu deixei em cima depois do acampamento, deixei em cima do meu balcão por muito tempo. E toda vez que eu ia lá, o Senhor começava a falar comigo, cara, lê, abre pra ler, vê o que é que tá escrito. E durante os 6 meses eu fiquei resistente, não li. E uma vez minha mãe me chamou pra ler a Bíblia. Eu acho que eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, mas não chamar de ler a Bíblia com ela, falou assim, Felipe, eu preciso que você comece a ler a Bíblia. E eu resisti mais ainda, e um dia eu fui lá e falei assim, vou abrir a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, e foi uma palavra que eu creio que Deus quer falar com você hoje. Uma palavra que tocou o meu coração, e uma palavra que eu creio que pode te tocar, e Deus escolheu certas pessoas para estar assistindo esse vídeo hoje. E não é por acaso que está aqui. A palavra está em Jeremias 1. E quando eu abri, eu já fiquei meio assim, porque eu falei, nossa Deus, você mandou bem no começo de um livro que é para mim ler. E eu fiquei muito feliz já, eu falei assim, nossa, eu tô vendo Deus aqui. Só que eu ainda não sabia o que era que Deus queria. Eu comecei a ler Jeremias 1. E logo depois, no versículo 4, foi onde eu comecei a chorar. Ele fala, o Senhor me deu esta mensagem. Eu conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser profeta das nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar-lhe e ordenar. E não tenha medo do povo, eu estarei com você e protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras na sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações, reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, e para edificar e plantar. E quando Deus falou com isso, eu senti muito de uma profecia que eu tenho antes de eu nascer, que minha mãe recebeu uma profecia sobre a minha vida. E eu falei, uau, Deus tá falando comigo, Ele tá me chamando, e Ele tá falando, cara, eu falava pra mim mesmo, isso que era engraçado, cara, eu sou jovem demais, um dia eu vou pra Deus, um dia eu volto pra igreja, um dia eu ouço minha mãe e meu pai, um dia eu faço o que minha irmã quer, porque minha irmã já era convertida. E ali eu senti, é aqui, é agora, não tem depois, o Senhor tá me chamando. E com isso eu não parei de fazer as duas coisas ainda pecava muito, acho que eu ainda fumava ainda nessa época. E aos poucos eu lembrava dessa palavra e meu coração se prostrava ao Senhor. E eu creio que Deus tem algo muito grande para falar com você aqui hoje. Eu creio que essa palavra não é para mim e não é só para Jeremias, é para todos nós. É claro, você pode não ser um profeta, mas você pode ser um levita, um adorador, você pode ser aquele que vai espalhar as boas novas, você foi chamado. Se você tem dúvida se você tem realmente um pai,
Deus já falou, Ele é seu Pai, Ele te chamou e antes de você nascer, Ele já te conheceu, Ele já te fez. E é muito louco, porque quando você ouve uma coisa dessa, você percebe, cara, Deus é real. Ele mostrou isso pra mim, Ele me falou. E Ele me provocou pra falar isso pra vocês, porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Então, se você se afastou do Senhor, eu peço, cara, Deus te chamando pra de volta. Deus, Ele te fala, um pouco depois em Jeremias 2, Deus fala, o que eu fiz pra vocês se afastarem de mim? O que eu fiz de errado? E na verdade, Deus não fez nada, a gente que fez. Então, começa a ver o amor de Deus. Por favor, tenha piedade da sua própria vida e começa a ver que Deus te escolheu para estar aqui. Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida. E Deus, depois eu convido você a ler Jeremias 2 e 3, que ele fala também um pouco sobre como Ele te quer, como Ele te escolheu e como Ele te entristece em não te ter por perto. Deus nos espera, cara. Ele nos espera. Só que um dia Ele não vai mais nos esperar. E um dia vai ser tarde demais. Hoje eu não sou um cara apenas que vivo com Deus, mas eu vivo para Deus. Eu não sou um cara apenas que busco a minha salvação, viver uma vida certa, mas eu busco treinar minha fé, eu busco fazer coisas para o Senhor, eu busco a presença do Senhor, eu busco momentos com o Senhor e a melhor vida que eu tinha. Eu tive uma vida muito boa no mundo, eu tive uma vida cheia de prazeres e uma vida momentaneamente muito feliz. Mas nada se compara a servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao perdão e amor de Deus. E a última coisa que eu queria falar com você é que Deus, Ele não quer te transformar de um velho homem ruim para um velho homem bom. Deus não aceita velho homem, Deus quer te transformar. Deus quer uma metamorfose na sua vida, Deus quer uma transformação, Deus quer uma mudança de pensamento, uma metanoia. Deus, Ele te quer por inteiro e Ele te merece e você vai ver que isso é a melhor coisa do mundo. Eu não sei porque Deus me deu esse versículo, mas eu tenho a ver com a palavra, mas eu acredito que é para algumas pessoas aqui. Deus colocou o versículo de João 3,3, que fala, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Então, que você possa ficar com essa palavra e que você possa se prostrar ao Senhor. Não sei se você está chorando, eu não sei se você não está vendo sem ligar, mas isso é um relato de alguém que foi transformado por Deus, alguém que crê que Jesus te ama de verdade, que Ele tem um plano tão bom para você, alguém que viveu o melhor desse mundo e ainda escolhe Deus, porque o mundo não se compara a tudo isso daqui. Deus é demais, Ele te quer e te ama. Que o nome de Jesus seja usado por Deus, transformado pelo Senhor, e que você volte ao Senhor para nunca mais sair, que você esteja uma transformação verdadeira e um testemunho mais bonito do que o meu. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Jesus. Amém.